Olá, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Reumatones. Hoje, mais uma vez falando sobre a Covid-19, eu e Marcelena. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Temos um convidado para lá de especial. Hoje recebemos aqui o Daniel Mori. O Daniel ele é médico psiquiatra do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Oi, Daniel, fala um pouco de você para a gente aí. Oi, João, prazer estar aqui. Oi, Márcia, obrigado pelo convite. Eu sou médico psiquiatra, então, lá do Instituto de Psiquiatria. Eu trabalho particularmente com saúde mental do profissional de saúde e, atualmente, eu estou dentro da organização aí do Comitê de Crise para fazer o acolhimento dos profissionais do Hospital das Clínicas, o acolhimento em saúde mental para os profissionais que vão trabalhar aí nas enfermarias e nas UTIs durante a pandemia do Covid-19. A gente convidou o Daniel hoje para conversar justamente sobre isso, né? Nessa quarentena que todos estamos enfrentando, nesse enfrentamento à pandemia, sem dúvida nenhuma, a saúde mental de todos nós está em jogo. E a gente começa lembrando aqui o nosso programa que não é a primeira vez em tempos de paz que, até mesmo na nossa história recente, que teve quarentenas, né? Mas acho que nunca teve uma quarentena tão global e nem tão demorada como essa deve ser. Em 2003, no Canadá e em algumas regiões da China, tivemos uma quarentena pela SARS. E em 2014, também um pouco mais recente, na África subsaariana, especialmente aí na epidemia de ebola, né? Mas nunca tivemos uma tão global assim. Então, Márcia, como a gente vai começar aqui os questionamentos? Então, assim, inicialmente, para a gente deixar de uma forma didática, quais são os principais sintomas enfrentados durante a quarentena? Então, Márcia, existe tanto os sintomas relacionados à quarentena, né, mas junto com a quarentena também vem esses os sintomas que a gente chama de sintomas de síndrome de desastre, né, assim, estão ligadas a essa possibilidade de se surgir um desastre ou quando a gente está no meio de um desastre. Aí vamos considerar a pandemia um desastre de ordem global. Mas a maior parte desses sintomas são relacionados a sentimentos de preocupação ou de medo, tá? E aí isso a gente pode ampliar até, né? Medo de ficar doente ou medo de morrer, ou medo que alguém próximo fique muito doente. Medo em relação ao emprego, né? Ou demissão. O medo mesmo de ficar em quarentena ou antecipar isso, tipo, como é que vai ser esse período em que eu ficar em quarentena, ou o que vai funcionar, o que não vai. O próprio preconceito em relação à doença, e se eu pegar a doença, será que eu vou ter algum tipo de preconceito? Medo de separar das pessoas queridas, sentimentos de desesperança, de tédio, medo em relação aos sintomas, né? E se eu tiver algum sintoma, o que eu faço em relação a isso? De chegar perto de criança ou de idoso, enfim. O que a gente tem que focar é que a maior parte desses sintomas estão relacionados ao medo, tédio, apatia e sentimento de falta de esperança mesmo. E eu tenho notado também, Daniel, entre os colegas da saúde, o medo muito pronunciado de você infectar alguém. Você está assintomático e aí acabar infectando ou um paciente ou um colega da sua equipe ou até um familiar. Exatamente, isso vai escalonando de uma maneira bem grande, assim, a pessoa fica com medo, aí separa da família, né, fica um tempo longe, tem médicos que até optam por mudar de apartamento e começar a morar sozinho nessa época, eu posso falar que eu sou um deles, optei por ficar sozinho, mais isolado nesse período. Vem esse medo de infectar as outras pessoas e medo de pacientes infectados também, né, e se alguém que está próximo de mim tiver infectado, o ambiente é difícil, né? A gente tem que ficar sempre em vigilância constante, é muita informação chegando ao mesmo tempo, então o profissional tem várias outras particularidades também. Você Oi. acredita que existem fatores de risco dentro da população, ou até fatores demográficos, culturais, que diferenciam e aumentam os riscos para as pessoas? Eu acho que existem sim fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade, né, da pessoa a começar a ter esses sintomas. Primeiro que eu acho que é o baixo suporte social, baixo suporte econômico. Para pessoas de classe de renda mais baixa, isso pode ficar muito mais proeminente, esses medos em relação ao que vai acontecer no futuro, ou se eu vou ter emprego, se eu vou conseguir prover a minha casa, né, com o que eu estava conseguindo trazer, isso aí acaba ficando gigante, é muita incerteza, também muita incerteza por parte de como é que vão ser as decisões governamentais em relação a isso, pós-passagem da pandemia. Eu acho que baixo suporte social, econômico e familiar é de longe a maior vulnerabilidade que as pessoas ficam para
para começar a apresentar sintomas, assim. Daniel, estabelecida a situação da quarentena, quais são as principais repercussões que a gente percebe a médio e longo prazo para a população? Márcia, tem estudos que falam que pós-quarentena ou pós-passagem da pandemia, aumenta a busca por serviços de saúde mental em até 25%, né? Então, isso acaba gerando grandes sensações de ansiedade, de depressão e de incerteza nas pessoas. Daí uma sensação de que a gente está desamparado mesmo. Eu acabo prevendo aí uma grande mudança mesmo social, tanto em relação à proximidade das pessoas, a novas formas de trabalho, assim como também na economia, ou até no estigma em relação à doença, ou quem ficou doente, quem não ficou, o que vai acabar afetando, acho que a longo prazo, no final, as relações mesmo entre as pessoas, né? Talvez a gente tenha grandes mudanças, só que a gente não tem muito como prever como é que vai ficar. Daniel, Oi. a gente até viu assim naquela revisão do Lancet, né, que você mandou pra gente, que embora, né, sejam super frequentes aí os sintomas durante a quarentena, mas é uma fração menor, né, das pessoas que vão cronificar com doenças psiquiátricas, né? Mas ao mesmo tempo, tudo que você está falando da mudança da sociedade, a gente percebe que as epidemias têm esse papel, né? Como, por exemplo, a própria epidemia de HIV e AIDS na década de 80, sem dúvida mudou a sociedade para sempre, né? Mudanças profundas que até hoje a gente percebe. E você também tem enxergado isso como psiquiatra, na questão da saúde mental, na questão da convivência mesmo do ser humano quando acabar essa quarentena? Sim, eu concordo com você. São baixíssimos os índices de cronificação, né? Isso vai depender também, claro, do suporte que a pessoa está tendo durante a crise, ou mesmo o acesso dessa pessoa a algum serviço de saúde, né? Quando terminar. Quanto mais acesso ela tiver, menor a chance de cronificar ou vir apresentar algum sintoma. Mas o que eu tenho visto, eu acho que essa é a primeira grande pandemia que eu passo, na década de 80, quando explodiu a última, né, que foi talvez a do HIV, que pegou uma coisa mais global, eu não lembro, não estou entregando a minha idade aí, mas eu não lembro. Mas eu vejo que muda, assim, a relação entre as pessoas, e as pessoas estão mais preocupadas, às vezes, aqui, mesmo dentro de casa, tal, eu vejo um certo senso de comunidade um pouco maior, assim, um certo senso de altruísmo, né, de tentar fazer algo pelo seu próximo, assim, um pouco mais aumentado. Isso, aliás, até dá uma sensação boa e protege de a gente ficar muito ansioso em relação à pandemia, né? Mas eu vejo, sim, que as relações entre as pessoas estão mudando e tendem a mudar, principalmente logo após a passagem da pandemia, assim. Tem fatores ruins, claro, mas também tem fatores bons, assim, talvez a gente passe a prestar atenção em algumas coisas, em alguns afetos, em alguns sentimentos que estavam meio esquecidos durante um tempo. A minha impressão, assim, é que algumas coisas vão ficar menos globalizadas. Talvez as pessoas façam menos turismo, façam menos viagens aí para o exterior. E uma coisa negativa que eu temo disso é um período de xenofobia muito grande contra talvez os italianos, os chineses e por aí vai. Eu acho que a minha impressão é que a gente vai ter um planeta menos global. Concordo totalmente. O que você notou que os seus pacientes estão te procurando mais? A maioria dos pacientes que têm entrado em contato comigo, primeiro, eles querem tirar algumas dúvidas práticas em relação à prevenção e em relação à transmissão. Então, eu acho que isso, independente da especialidade do médico ou até da profissão, para aqueles mais ligados à área da saúde, são informações básicas que todo mundo tem que ter, né? Então, essas são as dúvidas maiores assim que o pessoal está vindo me buscar. Mas também, até, né, por eu ser psiquiatra e atender as questões relacionadas à saúde mental, vejo as pessoas mais ansiosas, mais com medo e às vezes até tendo crises de pânico por esse sentimento de não saber o que vai acontecer, né? A ansiedade é isso, a ansiedade tende a todo momento trazer o futuro para o agora, e quando esse futuro é ainda incerto, né, os sintomas ansiosos são mais proeminentes. Então, acho que os sintomas ansiosos agora são os que estão mais proeminentes no geral, assim.
Então, gente, a gente vai encerrar por aqui a primeira parte desse episódio. No próximo episódio, também contando com o Daniel, a gente vai falar das estratégias de enfrentamento para a quarentena, que talvez seja o que mais interessa aí a gente. Alguma consideração, Daniel, por enquanto? Bom, acho que a consideração final é que, em caso, né, de dúvida, tanto do profissional da saúde quanto do usuário do sistema de saúde, seja público ou do sistema suplementar ou do sistema privado, procurar mesmo alguém da área, conversar, trocar uma ideia. Eu acho que informação nunca é demais nesse momento em que está todo mundo precisando de amparo. Então é isso, gente. Só lembrando, para vocês seguirem nossas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook. E a gente vai deixar também Isso, no Twitter também. Agora já até fiz um para mim. E agora a gente vai deixar também no nosso Instagram post perguntando lá sobre as dúvidas de vocês, para o Daniel ajudar a gente a responder. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. Qual que é o Instagram? @Reomatunes, segue lá.